Sobre a análise de acidente, eu quero trazer para vocês aqui alguns cuidados que a gente deve adotar. O primeiro cuidado é com relação às testemunhas. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SST é o canal. Conversar com testemunha na análise de acidente pode ser interessante? Sim. Principalmente para você expandir o rumo da sua análise de acidente, porque a testemunha pode trazer fatos novos que podem te levar a expandir a análise de acidente. Agora, cuidado tem que ser tomado com tomar como verdade o que uma testemunha traz. Por quê? Existem várias pesquisas que mostram que o relato de testemunhas não é algo confiável. É isso mesmo. Inclusive saiu um artigo no The New York Times, né? The New York Times, e ele traz lá um acidente que aconteceu com um avião no qual 109 pessoas, aliás, 394 pessoas, está aqui na tela, aqui, 394 testemunhas viram um acidente cair. E aí 56% delas disseram que viram o avião pegando fogo ainda no céu. 22% delas disseram que o fogo estava na fuselagem, enquanto outras disseram que o fogo estava no motor direito. Outras já disseram que o fogo estava no motor esquerdo. Teve gente que disse que o fogo estava na asa. E teve gente que falou que o fogo estava em vários outros lugares. E observando as imagens da queda do avião, não percebeu-se nenhum fogo. Então, olha lá, a gente teve 74% das pessoas dizendo que teve fogo na hora que o avião caiu. Inclusive, várias pessoas dizendo que o fogo estava em locais diferentes. Mas os relatórios técnicos não encontraram nenhuma evidência de fogo. Imagem não encontrou nenhuma evidência de fogo. E aí, o que o relatório traz como conclusão, esse caso verídico? Que o ser humano, inclusive no próprio artigo ele cita lá o Dr. Charles, que é um professor de psicologia, ele diz o seguinte, que as pessoas elas acabam criando fatos quando elas vão relatar algum acidente. E por que isso acontece? Primeiro, tem algumas teorias. Por exemplo, uma das teorias é de que nós não conseguimos rebobinar a fita na nossa cabeça da mesma forma como a gente faz num videocassete, né? Você rebobina a fita e o ser humano não é assim. Então, cada vez que ele relembra daquele acidente e que fica faltando uma parte da história, ele completa aquela história com algum fato que está na cabeça dele. Então, inclusive, se você for entrevistar a mesma pessoa várias vezes sobre o mesmo acidente, no próprio artigo fala que você vai ter versões diferentes daquela mesma pessoa. Por quê? Porque cada vez que você entrevista, ela não lembra de uma parte, ela vai criando. E aí na entrevista fala também sobre a questão do viés. O que é o viés? Segundo o The New York Times, tudo que a gente fala sobre um acidente está ligado também, não só o que a gente viu, mas as nossas experiências anteriores. Então, quais experiências anteriores nós temos com relação a um acidente aéreo? Filme de Hollywood. Filme de Hollywood. Porque eu mesmo nunca vi um avião caindo aqui, mas assisti filme de Hollywood relacionado a acidentes aéreos, eu assisti vários. Então, quando a gente começa, né, segundo o The New York Times, quando a gente começa, né, as testemunhas começam a falar sobre o acidente, elas buscam referência não na realidade, mas nos filmes de Hollywood, coisa que é totalmente fora da realidade, né? Inclusive, tem o canal Aviões e Músicas no YouTube, que eu gosto demais, e de vez em quando ele comenta lá sobre os erros que os filmes de Hollywood fazem quando eles lidam com acidentes aéreos. Assim, coisas absurdas, né? Inclusive tem um avião onde o cara tá voando e aí ele vira o manche e o avião voa de cabeça para baixo durante um tempo assim. E o cara falou, isso é um absurdo, não tem como um avião voar de ponta cabeça, o avião não foi feito para isso.
O avião voar de ponta cabeça. Não foi feito para isso. Não existe aerodinâmica para isso. A asa do avião só comporta o avião voar de cabeça para cima, porque ela tem um ângulo justamente para fazer com que o ar de baixo empurre o avião para cima. Né? Então, enfim, são as curiosidades. Então a gente tem que tomar cuidado com esse item, principalmente, né? A questão das testemunhas. Inclusive, no artigo, né, do The New York Times, diz que testemunhas de criança são muito mais confiáveis do que um testemunho de um adulto. Justamente por causa dessa questão do viés, né, que o adulto ele já vem com muita experiência, e quando ele vai falar sobre acidente aéreo ou sobre qualquer outro acidente, ele traz todas essas experiências junto. Enquanto uma criança não. Como ela nunca viu um filme sobre isso, não sei o quê, ou se ela viu pouco, a opinião da criança ela é mais isenta de viés, né? Então, olha que coisa interessante, né, Valéria? Essa questão da gente não confiar em testemunha. Inclusive, ele fala o seguinte: os analistas de acidentes aéreos, eles não confiam em testemunha. Eles escolhem testemunha apenas para ampliar o leque da análise do acidente. Por quê? O analista do acidente aéreo, o que ele confia mesmo? Na prova física, nos restos do avião, na caixa preta e em tantos outros fatores que servem como evidências, fontes de evidências mais confiáveis do que o relato de uma pessoa, né, que é, muitas vezes, cheio de viés. Eu estou vendo aqui uma participação do Luiz Xavier, gostei. A melhor testemunha é a câmera de vigilância. Essa aí não dá para contestar, né? Muito boa, muito boa. Bom, o que você está falando, a questão de testemunha, às vezes é viciado, né? Tem que tomar muito cuidado com essa questão. Por isso que é importante, quando coletar dados, havendo mais testemunhas, né, ter o parecer de mais testemunhas e daquilo tudo você alinhar com o que está próximo, né? Para que você possa ter uma margem de erro diminuída em relação à conclusão dos relatos das testemunhas. Mas realmente tem que tomar cuidado porque tem muitas interferências, né? Como você bem disse, tem as experiências de cada um, que cada um vivenciou, crenças, viu, né? Interpreta, vê. Alguns enxergam melhor do que outros, alguns lembram mais do que outros. Tanto é que se a ideia é fazer a análise o mais brevemente possível, porque tem essa questão tempo também, né, Nestor? Quanto mais tempo passa, mais essas historinhas passam a ser incrementadas numa versão daquilo que uma pessoa viu. Então, aí entra essa questão da necessidade de entender o mais rapidamente possível também para tentar eliminar ou não deixar que essa variante tempo interfira, né, no que as pessoas vão falar sobre esse acidente.